Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Neste vídeo eu estarei falando sobre o sétimo dia da criação. Eu estarei falando sobre o sétimo milênio. Irmãos, desde o princípio da criação, Deus anuncia o fim. Como diz no profeta Isaías, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Portanto, é necessário entendermos melhor o que Deus anunciou desde o princípio. Desde o princípio. Em Gênesis de capítulo 2, de versículo 2 ao 3, vai dizer: E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. No livro de Gênesis, diz dos dias da criação. E lá diz que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra que fez. Deus podia muito bem ter criado todas as coisas em um dia só, mas por que Deus teve que trabalhar durante 6 dias e no sétimo descansar? Deus não se cansa e nem se fatiga, como diz em Isaías. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Desde o princípio, desde o princípio, Deus passava mensagens para as pessoas sobre coisas que haveria de acontecer. E realmente existe o descanso de Deus. E Deus quer que as pessoas entrem nesse descanso do sétimo milênio. Em 2 Pedro, de capítulo 3, de versículo 8, vai dizer: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como podemos ver, o apóstolo Pedro disse que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele usou o versículo 4 do Salmo 90, que diz: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Então, podemos entender que existe 7 milênios da criação, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e que no sétimo milênio acontecerá esse descanso de Deus. Então, tendo isso em mente, Deus anunciou seu descanso no sétimo dia, que aponta para o sétimo milênio. E esse sétimo milênio é o descanso de Deus. Em Apocalipse de capítulo 20, de versículo 4 ao 6, vai dizer: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Veja bem, veja que aquele que tem parte na primeira ressurreição é bem-aventurado e santo, e reinarão com Cristo por 1000 anos. Esse 1000 anos é o sétimo milênio em que está o descanso de Deus. Nesse milênio, Cristo reinará com a igreja de corpos transformados. Mas você pode perguntar: os 1000 anos do reinado de Cristo com a igreja será onde? Em Apocalipse diz: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Portanto, o reinado de Cristo com a igreja será na terra. A igreja não irá reinar no céu. Em Apocalipse 20, de versículo 1 ao 3, vai dizer: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. É necessário que ele seja solto por pouco tempo. No 7º milênio, Satanás estará preso. Então, no milênio, Satanás não estará na terra para enganar as nações. Porém, depois do 7º milênio, Satanás será solto por pouco tempo, porque Deus vai provar os corações das pessoas, os corações das nações, de carne e osso que ficarão vivas quando se completar os 1000 anos, para mostrar quem vai e quem não vai ser fiel ao Senhor. Quando Satanás for solto, ele vai sair para enganar as nações. Aquele abismo em que Satanás estará preso por 1000 anos é debaixo da terra e não na terra. E não na terra. Porque os 1000 anos do reinado de Cristo será na terra. Vai ter parte 2 deste vídeo, se Deus permitir, ok? Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, pode deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Forte abraço e é isso. Tchau!